Olha, a experiência de ter alguém que a gente ama, ou até nós mesmos dentro de um hospital, é algo que quase todo mundo já viveu, né? Mas por trás daquela rotina, existe todo um universo de regras não escritas, de desafios emocionais que muitas vezes a gente simplesmente não sabe como lidar. A ideia aqui é a gente desvendar juntos alguns desses pontos. Ok, para começar, vamos com uma pergunta que pode soar meio estranha de primeira. O que é que hospitais, prisões e conventos têm em comum? Pode parecer que não tem nada a ver, mas a resposta para isso dá uma chave importantíssima para a gente entender o impacto psicológico de ficar internado. E a resposta está nesse conceito de instituição total. O próprio ambiente do hospital, sabe, ele acaba moldando o nosso comportamento e pode ter um efeito bem profundo em quem está ali, um efeito que vai muito além da doença que levou a pessoa para lá. Esse conceito, na verdade, vem da sociologia, como a gente pode ver aqui nesse trecho do material de onde tiramos essas informações. Ele mostra pra gente que a própria estrutura do hospital, e não só a doença, é que pode tornar a experiência de estar internado algo tão desorientador. Bom, e o que é uma instituição total, afinal? É basicamente um lugar que assume o controle completo da rotina de alguém. Todas as atividades do dia a dia, comer, dormir, tudo acontecem no mesmo espaço, seguindo as regras e os horários de uma autoridade central. No nosso caso, a equipe do hospital. E na prática, como a gente sente isso? A pessoa internada perde as próprias roupas, seus objetos pessoais, passa a comer o que é servido na hora que mandam e o contato com o mundo lá fora é super restrito. Esse processo todo, mesmo que seja só por alguns dias, acaba gerando uma despersonalização, sabe? Uma sensação de que a pessoa está perdendo a própria identidade. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de uma situação bem específica que funciona como um baita sinal de alerta, principalmente para familiares e cuidadores: o delírio. O delírio, que também pode ser chamado de agitação psicomotora, é aquele estado em que o paciente fica confuso, não sabe direito onde está, fica inquieto, às vezes tenta até arrancar um acesso ou uma sonda, mas o que isso realmente quer dizer? E aqui está o pulo do gato, a conexão que é fundamental a gente fazer. Em pessoas idosas, um quadro de confusão mental que aparece de repente é muitas vezes o primeiro e principal sintoma de uma infecção urinária. É um sinal claro de que tem alguma coisa física errada ali. Sabendo disso, a pergunta que não quer calar é: tá, e o que a gente faz quando isso acontece? Ter essa informação dá pra gente o poder de agir muito mais rápido. O ponto crucial aqui é o seguinte: se uma pessoa idosa começa a delirar em casa, a recomendação é coletar na hora uma amostra de urina e levar para o hospital junto com ela. Chegando lá, é importantíssimo avisar a equipe da suspeita. Isso ajuda a direcionar o diagnóstico e a começar o tratamento certo muito, mas muito mais rápido. Agora vamos virar a chave e olhar um pouco para a perspectiva da família e para um dos momentos mais difíceis de toda essa jornada no hospital, a hora de receber uma notícia ruim. Essa citação, ela resume perfeitamente o conflito emocional. Quando uma decisão difícil precisa ser tomada, a família muitas vezes sente que a responsabilidade pela vida ou pela morte do paciente está nos ombros dela, sabe? E isso gera uma culpa que é simplesmente gigantesca. E aqui a gente vê que existem basicamente dois caminhos, né? De um lado, tem a comunicação técnica, aquela que é apressada, cheia de termos difíceis, que só deixa a família mais confusa e se sentindo culpada. Do outro lado, tem a abordagem humanizada, que busca primeiro ouvir, entender o que a família já sabe e construir uma ponte de confiança. E como é que essa abordagem funciona na prática? A dica de ouro é começar a conversa perguntando algo como: o que o médico falou para vocês na última visita? Ou o que vocês entenderam até agora sobre o quadro? A partir do que a família responde, a equipe consegue aos pouquinhos atualizar as informações, sempre respeitando o tempo e o processo emocional de quem está ouvindo. Bom, e agora a gente entra na nossa última parte, que aborda os temas talvez mais sensíveis. O objetivo aqui é desmistificar alguns conceitos que são essenciais para a gente entender melhor os cuidados de fim de vida. Existe um mal-entendido gigantesco sobre o que são os cuidados paliativos. Muita gente ouve esse termo e já associa a uma sentença de morte, como se a equipe médica estivesse simplesmente desistindo do paciente. Só que a realidade é bem diferente. O foco dos cuidados paliativos é em qualidade de vida. O objetivo é controlar a dor, controlar outros sintomas e dar conforto e dignidade. Um paciente pode ficar em cuidados paliativos por meses, até por anos. Não tem nada a ver com acelerar a morte, e sim com garantir uma qualidade de finitude.
Essa frase é bem forte, mas ela ajuda a gente a entender a lógica por trás de uma ordem de não reanimar. O procedimento de reanimação, sabe, ele é extremamente agressivo. E num paciente que já está muito, muito debilitado, ele pode acabar só prolongando o sofrimento, sem trazer nenhuma melhora de verdade. Já o luto antecipatório é o processo de começar a elaborar a perda antes que ela de fato aconteça. É dar a chance da família entender a situação, se despedir, se preparar emocionalmente. Isso é fundamental para que o luto, quando vier, seja um processo mais saudável. E aqui a gente chega no ponto talvez mais importante de todos. A decisão de não fazer procedimentos invasivos, como uma reanimação, é da equipe médica, baseada no quadro clínico do paciente. Isso é comunicado para a família, claro, mas a responsabilidade é da equipe. E o objetivo disso é justamente tirar dos ombros da família aquele peso de achar que assinou a sentença de alguém que ama. Essa citação final meio que amarra tudo. Ela resume a angústia que uma comunicação clara, uma comunicação humanizada, tenta diminuir. Porque esse sentimento de culpa, de achar que não fez tudo o que podia, é o que mais assombra as famílias nesse momento tão difícil. E para fechar, fica uma reflexão. Entender melhor esses processos não é só sobre os outros. É sobre nós mesmos também. Conversar sobre o fim da vida, sobre os nossos desejos, os nossos limites, prepara a gente para tomar decisões mais conscientes e mais cheias de compaixão, seja para a gente ou para quem a gente ama.